Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. A gente fala que muitos não têm coragem de dizer. Essa semana o Brasil virou palco, mais um capítulo desse desgoverno, né? O absurdo da politização do judiciário. O advogado André Marcília, sabe? Ele vai ficar sabendo quem é. Chamou de loucura judiciária, né? A decisão de Alexandre de Moraes de punir o filho e mãe de Carla Zambelli. Algo que, segundo ele, fere diretamente a Constituição. Enquanto isso, parlamentares como Gustavo Gayer e Marcel Van Hatten apontam que o Supremo parece estar mais preocupado em calar opositores e emparedar as Big Techs, né, do que em garantir a justiça. Aí, a partir de segunda-feira, o STF começa o julgamento de mais 8 dos réus de acusado do chamado golpe, né? Com sala do tribunal sendo modificada para colocar aliados e inimigos frente a frente. Então, nós pegamos mais uma reportagem. Eu não sei o que está acontecendo na política brasileira, mas vocês vão entender. Até Ciro Gomes, crítico de Bolsonaro, deixou claro a censura não tem cor partidária e é por isso que defender a liberdade precisa ir além das paixões políticas. E claro que quando o Bolsonaro transfere dinheiro para o filho, nós temos escândalo manchete. Lembra? Pois é, sabendo que Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, aí Bolsonaro transferiu, segundo o que a gente sabe, 2 milhões de reais para a conta do filho. Mas aí, quando o filho do Lula recebe 1,5 milhão do Ministério do Esporte, o silêncio da mídia é ensurdecedor. Aí é que vem o segredo. Você sabe muito bem que a mídia é comprada, então o Lula dá um cala-te-boca neles e fala só o que o governo quer. Eu já falei isso no outro vídeo. Pois bem, se você também está cansado, assim como eu, dessa seletividade, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal e vamos falar tudo o que eles não querem que você ouça. Tranquilo? Clica aí. É de graça, não paga nada. Só se inscrever e aperta no sininho para você não perder os vídeos que eu vou trazer aqui falando as verdades. Bora pro vídeo. Muito bem, no primeiro vídeo eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero interagir com vocês com esse vídeo aqui. André Marcília diz que é uma loucura Alexandre de Moraes punir o filho e a mãe de Carla Zambelli, ferindo o princípio da Constituição. Se você é o condenado, eu não posso punir a sua família. Senão, a gente volta lá para a Idade Média. Esse é o depoimento aqui de André Marcília. Na verdade, é uma reportagem aí feita pela Oeste, tá? Aí, ele diz o seguinte: isso é uma loucura completa. Bem sincero, estamos voltando à ditadura. Você vai ver outros vídeos aqui que vão falar por si só o que eu estou dizendo aqui. Veja a reportagem de André Marcília. No artigo 5º da Constituição, que é o principal artigo da nossa Constituição, é lá que estão as cláusulas pétreas, é lá que estão os direitos fundamentais brasileiros, e um deles, inclusive, é exatamente esse. Não é possível você ampliar a pena para além do condenado. Devia ser um negócio óbvio, né? Quer dizer, se você é o condenado, eu não posso punir sua família. Senão a gente volta lá para a Idade Média. Família que pode até discordar do que está fazendo. Claro. Pode até discordar, pode se quer saber, pode não estar a par, pode ser alheia ao processo. Imagina só, então você pune. Isso me lembra aquelas punições da época do Tiradentes, que o rei absoluto. Gerações. 10 gerações salga a casa, todo mundo tem de ser desterrado. Isso é uma loucura completa. É justamente por isso que está na Constituição como um princípio. E o outro princípio é ninguém pode ser punido sem um devido processo legal. É óbvio que você não pode ser punido sem saber por quê. De novo, a gente aqui pode fazer uma lembrança do processo de Kafka. É exatamente isso. A pessoa não sabe o que está acontecendo e é punida, levada. Quer dizer, a gente está no básico do direito. Quando a gente pune terceiros alheios ao processo e que não tem relação com a pessoa, relação direta com o caso em que a pessoa está sendo condenada. E esse caso... Pois então, ele falou só as verdades. E se você deve, neste país aqui hoje, se você deve, a família paga. E isso me faz lembrar... Bom, eu acho que eu vou ser cancelado se eu falar aqui. Mas pensa bem, se você deve, a família paga. Você não pode ser condenado, porque no caso de Carla Zambelli, ela tá lá, ela saiu do país, ela não deixa de ser uma exilada política, tá? Por perseguição ela saiu do país. Aí Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai cobrar a família. E isso me faz lembrar o passado.
Quero falar nada disso, tá? Porque senão vou ser cancelado. Então o deputado Gustavo Gayer questiona quem é o ministro do STF que, se fosse relator no caso da Zambelli, teria prendido todo mundo. E diz que Moraes só não faz isso porque é emparedado. Todo mundo é esse quem critica o que ele faz, mas isso não é uma ditadura, não? Vamos ver o que o Gustavo Gayer fala. Se fica toda hora usando o vídeo da audiência da Globo News para comentar e rebater. Esse vídeo vai fazer seu estômago revirar, mas tem um detalhe que eu consegui captar na fala da nossa querida ventríloca do STF, Daniela Lima, que realmente traz à tona uma informação muito relevante. Mas como eu disse, é um vídeo que vai fazer seu estômago revirar, mostra o tanto que esse povo é vil, maldoso, cruel. Todos sabem da situação da Carla Zambelli, teve que abandonar aqui seu filho, sua mãe. Seu filho de 17 anos agora tá sem a mãe, tá? Que ele já não tinha o pai, agora tá sem a mãe. E a gente tem que ver esse pessoal rindo dessa situação. É terrível. Só mostra o que virou a imprensa. É um trecho que viralizou do deputado Douglas Gomes. Eu recortei e as pessoas estão apenas falando do quão podre foi o comentário da Daniela Lima e da Natuza Neri, do jeito que elas estão fazendo chacota com a situação da Carla Zambelli. Mas no finalzinho do vídeo tem uma informação que vale a pena prestar atenção. Então vamos lá, o início é terrível, tá? Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí às 11h25 o ministro responde. Pois mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Não, todo mundo já diz que é ditadura, todo mundo já sabe que é uma ditadura, só vocês fingem que não é uma ditadura, porque é uma ditadura que tá perseguindo as pessoas que vocês não gostam. Tá, isso tá claro. Rindo do fato da Carla Zambelli ter que fugir dessa ditadura também. Mas calma que a gente vai chegar na parte que essa parte chamou atenção. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Primeira informação, ou seja, quem mandou isso pra Daniela não foi o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator. Sim. Beleza? Sim. Não é. E essa pessoa faz um comentário terrível. Ó. Se eu fosse o relator, tava todo mundo preso. Quem é todo mundo preso? Essa parte chamou atenção. Quem seria esse ministro que tem uma percepção pior que o Alexandre? Agora vem a parte principal. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Preste atenção nisso. Primeira informação, que quem está falando isso é um ministro do STF. Emparedado. Um ministro do STF que quer tomar atitudes piores com Alexandre de Moraes disse isso aqui, ó. Muito emparedado. Acho que é o Flávio Dino. Alexandre de Moraes está muito emparedado. Ou seja, ele está impossibilitado de fazer o que ele realmente gostaria de fazer. E por que ele está impossibilitado de fazer o que ele gostaria de fazer? Pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Ele quer uma mídia que não seja isenta? Você entendeu? Ele está emparedado por causa dos isentos da mídia. Mas não é o objetivo da mídia ser isento? O que ele precisa? Do apoio da mídia ou da mídia militante? Não, gente, eu vou até... Vocês entenderam o que um ministro do STF está falando? Olha, o Alexandre de Moraes não está podendo fazer o que ele quer fazer, tá? Ele está limitado, porque tem gente que não está concordando com o que ele faz. Ele precisa que a imprensa concorde. Ou seja, ele precisa de uma imprensa militante. Se você não é isento enquanto mídia, você é militante. Se você deixa o seu lado político determinar a sua atuação enquanto imprensa, então você é um militante. O que o Alexandre de Moraes falou? Eu estou bem encurralado, porque tem a parte da imprensa aí que não está militando, né? A meu favor. Do mercado e do Congresso. Meu Deus. Resumindo, percepção de fraqueza, Alexandre de Moraes, o ministro dizendo que ele está emparedado, que ele precisa da imprensa apoiando as ações dele, que boa parte da imprensa já abandonou há muito tempo, que ele precisa do mercado apoiando as ações dele, e precisa do Congresso apoiando as ações dele, dizendo que o Congresso já rejeita totalmente. Essa parte eu achei crucial. Apanha demais. Aí volta. Mercado e do Congresso. Apanha demais. Que como há muitas críticas ao Alexandre de Moraes, ele está sem poder fazer o que... Bom, eu vou cortar o vídeo por aqui, porque basicamente ele fala a mesma coisa ali no final ali. Mas vocês entenderam o porquê? Vocês entenderam comigo? Compreenderam? Tiveram essa percepção que eu tive particularmente? E Alexandre de Moraes um pouco de medo, né? Ele acabou de dizer que a mídia está contra Alexandre de Moraes. Melhor, não está contra, ela só não está apoiando as decisões de Alexandre de Moraes. Aí é que vem o detalhe, aí é que vem o segredo. É que realmente a mídia está preocupada em apoiar Alexandre de Moraes em algumas partes e depois ter que bater contra ele em outras. Por exemplo, a censura. As grandes mídias como Globo News, Revista Veja, Isto É, a própria Globo, a CNN, que militava contra Bolsonaro de 2018 até 2022, hoje elas se encontram totalmente acovardadas. Sabe por quê? Porque elas têm medo da censura no futuro. Porque, segundo o que a gente sabe, eles querem censurar. Eu já trouxe vários vídeos aqui.
Eles querem censurar. Vídeo como esse que eu tô trazendo pra você aqui vai ser censurado um dia se cair a lei, ou melhor, se a lei for aprovada. O grande detalhe é que nós temos a força, né? Ao contrário de que não queremos a censura da internet. A gente não quer uma ditadura aqui. Portanto, se inscreva no canal para você não perder e ative o sininho. Vamos para o próximo vídeo aqui, rapidamente. Pois bem, a CNN traz uma reportagem aqui, que eu vou trazer para vocês no vídeo completo, o projeto das fake news, né, que deve ser votado no Congresso. Aí, o deputado Van Hatten, é esse que tá aqui de óculos aqui, esse cara, ele tem o meu respeito também, porque ele fala com propriedade e diz todas as verdades na cara dos militantes aí. Aí ele diz o seguinte, que o STF, né, do governo, é que a Big Tech não atue no Brasil. A vontade do STF, do governo, é que as Big Techs não atuem no Brasil, porque as empresas, se tiverem medo de que as pessoas possam dar suas opiniões nas redes, elas, a priori, já censurado todo mundo, como já acontece aonde? Na China. Como já acontece na China. Esse governo, o Nair esteve visitando a China agora e trouxe algumas ideias de lá, entre elas a censura da mídia. Então eles têm medo que o povo fale a verdade, eles têm medo, vídeo como esses aqui, que tá aqui com vocês aqui, que eu estou trazendo para vocês, e falam a verdade. Então Gustavo Gayer defende com unhas e dentes, diz não contra a censura. Bom, Basília, o PL da censura, ele é um projeto de governo. Quem quer é o governo, é o PT, é o PCdoB, que faz parte do governo, o PSOL, os partidos de esquerda, uma parte de alguns parlamentares de centro, mas a maioria do parlamento não quer. Então, se não é uma pauta que tem apoio na sociedade, qual é o problema de a oposição, com outros deputados que não são de oposição, terem maioria para dizer nós não queremos debater esse projeto? Não é algo que a sociedade está exigindo. E tem mais. Essa história de que as plataformas não fazem nada, essa sim também é uma fake news. As plataformas fazem muito, derrubam muitas páginas, informam a justiça imediatamente de casos de crimes, de pedofilia, de tráfico de drogas, de armas, isso tudo é passado imediatamente às autoridades. O que o artigo 19 diz é que as empresas, inclusive, serão autuadas, as Big Techs, se elas não cumprirem as ordens judiciais de retirada de conteúdo. Isso é importante, porque quando a pessoa faz um conteúdo que é ofensivo, injurioso, calunioso, de acordo com a lei já existente, a empresa que tem a rede social precisa cumprir a ordem judicial. E o artigo 19, esse tão debatido pelo Supremo, diz o que é correto, que se a empresa não cumprir a ordem judicial, ela é punida. E por isso eles cumprem as ordens judiciais. O que querem, na verdade, é que as empresas não atuem mais no Brasil, porque se as empresas tiverem medo de que as pessoas possam dar suas opiniões nas redes, elas a priori já censurarão todo mundo, como aliás acontece na China, na Rússia, no Irã. Eu não quero isso pro meu Brasil. Viu o que eu falei? Viu o que eu disse? Acabei de fazer um comentário com você sobre o que Van Hatten diz com propriedade e diz todas as verdades. Pois bem, aí é que tá. Você quer isso? Você quer isso pro seu Brasil, pro meu Brasil? Eu não quero. Eu não quero ser censurado. Eu quero poder ter a liberdade de expressão. Eu quero poder falar a verdade. Enquanto o desgoverno esconde, compra a mídia, a grande mídia, com a inverdade, nós estaremos aqui falando a verdade, até nos calarem. Então, para não nos calarem, eu peço encarecidamente para vocês, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Bom, vamos para o próximo vídeo aqui. Ai, o golpe, o golpe, o golpe e o golpe. Mais uma vez, mais uma edição. Olha só, Moraes e Bolsonaro ficarão frente a frente. O STF interroga na próxima semana o ex-presidente e mais 7 réus da trama golpista. Eles estão cansando. O objetivo deles é cansar a imagem de Bolsonaro, é cansar com todos nós dessa história de golpe, 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 golpe. Golpe é G-O-P-I, não é golpe, é golpe. Eu ouvi isso da boca de um petista, o golpe. A partir de segunda-feira, 9 dos 8 réus pela tentativa de golpe começam a ser interrogados no Supremo Tribunal Federal. A sala de audiência da primeira turma do STF vai ser modificada especialmente para colocar antigos aliados e inimigos frente a frente. Antigos aliados e inimigos frente a frente. Meu Deus, eu não sei o que vai dar isso, mas entendo que muda. Vamos te colocar um pouco dentro
desse julgamento, falando até da sala de audiência, para a gente visualizar o que vai acontecer lá e você vai acompanhar a transmissão aqui na Globo News. A sala de audiência da primeira turma do STF vai ser modificada especialmente para colocar antigos aliados e inimigos frente a frente. Por exemplo, Jair Bolsonaro e Mauro Cid terão o primeiro encontro desde a delação do ex-ajudante de ordens. Quanta coisa aconteceu desde então. Bolsonaro também vai ficar cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo penal, e quem vai conduzir essa audiência. O procurador-geral da República, que elaborou essa denúncia, Paulo Gonet, também pode questionar os réus. O primeiro a falar na segunda será o delator Mauro Cid. Essa medida assegura que os outros acusados saibam tudo o que foi dito pelo delator e, assim, fique garantido o amplo direito de defesa. Só espero que ele não tenha se vendido, ficarão né? sentados lado a lado, em ordem alfabética. Uma das restrições impostas pelo Supremo durante as investigações foi a de que eles estavam proibidos de se comunicar. Bolsonaro será o 6º interrogado e deve ser ouvido entre terça e quarta. O único que não vai estar lá pessoalmente, presencialmente em Brasília, é o ex-general Braga Neto, né, que está preso no Rio de Janeiro e vai ser interrogado por videoconferência. Aí tem outros elementos interessantes para a gente trazer para vocês, inclusive a apuração importante da nossa Carla Lucena lá em Brasília, que vai nos contar, inclusive, sobre as perguntas que devem ser feitas por Alexandre de Moraes e também pelo Paulo Gonet. A Carla apurou isso para a gente, mas antes de falar dessa parte, Carla, vai ser muito interessante, uma semana que já seria muito quente pelos fatos em si, tende a ter um elemento de emoção maior, porque, por exemplo, só para vocês entenderem, se um dos interrogados fala uma coisa, dá sua versão. Se você quiser assistir aí o vídeo na íntegra, tá aí na Globo News, é só acessar lá o site da Globo News para você entender. Mas já deu para entender que eles querem botar frente a frente todo mundo ali, tá? Inimigos e que não são inimigos e etc. Frisando a parte que a jornalista fala, Alexandre de Moraes proibiu para que eles conversassem entre eles, tá? Na audiência. Em parte até tá certo. Em parte é lugar silencioso, cada um fala de uma vez e tudo mais para não dar bagunça. Agora, não se comunicar, o medo de Alexandre de Moraes, ao meu ver, ao meu ponto de vista, é que eles falem uma língua só. Então eles se unem e falem uma língua só. Mas acontece que a verdade, eu digo para vocês, a verdade sempre vai prevalecer. As perguntas do relator vai ser sempre as mesmas. Quer saber? Olha só, uma das perguntas que ele vai fazer, que ele vai falar em audiência e vai perguntar para cada um deles. Bolsonaro chamou você para o golpe? Ou para o golpe? Vai perguntar para cada um deles. E eles vão dizer que não era de conhecimento dele. Bolsonaro negou no último, sempre negou. Eu trabalho dentro das 4 linhas da Constituição. Ele sempre falou isso. Aí, estão querendo botar na conta do homem uma coisa que aconteceu foi da esquerda. Então todo mundo sabe que não houve o golpe no dia 8 de janeiro. Não houve. Foi tudo forjado, tudo montado pela própria esquerda. Eduardo Bolsonaro fala lá dos Estados Unidos, né? A censura não tem cor partidária e é por isso que defender a liberdade exige diálogo, mesmo entre quem discorda em quase Trump, né? Trump entendeu isso ao trazer Bob Kennedy para seu governo. O Brasil ainda não. O Brasil não vai virar uma ditadura. Eduardo Bolsonaro fala, e você vai entender nesse vídeo, que é mais uma narrativa da esquerda. E o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se tu vai ver meu vídeo ou não, Eduardo Bolsonaro, mas eu quero te dizer que eu te admiro, né, pela coragem. Poderias ter muito bem estar ganhando tranquilamente aqui o seu salário aqui no Brasil, de político, calado junto com a corja toda aí que a gente sabe, né? Mas não. De alguma forma estás tentando nos libertar dessa ditadura, e eles chamam de ditadura do bem, né? Eles chamam, mas a gente sabe muito bem que não é assim. Então eu te agradeço, Eduardo Bolsonaro. Você vê esse vídeo ou não, eu te agradeço. Semana passada eu disse num vídeo que o brasileiro precisa baixar as armas. Todo mundo hoje em dia, qualquer voz que se levante contra Lula e esse establishment que tá aí, acaba sendo massacrado. Vou ler uma notícia aqui para vocês, ó. Lula aciona Ciro Gomes na justiça por ofensa à honra em vídeo. Ciro criticou a criação do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, dizendo que Lula segue sua história de encher o bolso
dos bancos enquanto fragiliza a população. Aí eu te pergunto, se o Ciro não estivesse denunciando a política pró-banco do Lula, será que estaria acontecendo isso daí com ele? É claro que não. Eu estou querendo reforçar aqui que eu não estou preocupado com o espectro político. Estou preocupado naquilo onde pode haver uma convergência. Se você está infeliz com essa censura, se você quer lutar para resgatar a sua liberdade, qual o problema da gente sentar e dialogar? Eu não vejo problema nenhum nisso. Sabe por quê? Porque aqui nos Estados Unidos foi exatamente isso que o Trump fez. Mas ele conversou com todo mundo. O maior exemplo disso, vocês sabem, é o ministro da Saúde do Trump, o Bob Kennedy, o Robert F. Kennedy, sobrinho do ex-presidente assassinado John Kennedy. Ele sempre foi do Partido Democrata até o ano passado, quando ele discordou que o Partido Democrata não haveria prévias e, atropelando todo mundo, colocaram Kamala Harris como candidato oficial do partido. Ele saiu do partido, lançou candidatura independente, depois acabou desistindo no meio do caminho e hoje virou ministro da Saúde do Trump. Será que se o Trump tivesse apenas um olhar mais restrito com relação à ideologia política, será que ele teria chamado o Bob Kennedy para fazer parte do governo dele? É óbvio que não. E nas entrevistas o Trump deixa bem claro, né? Olha só, a saúde é com Bob Kennedy, mas o que está embaixo da terra, fazendo referência à extração de petróleo, aí é comigo. Então, se você conseguir pegar o melhor de cada pessoa, você consegue construir um Brasil melhor, um Brasil positivo, um Brasil que realmente vai caminhar, não num clima de tensão e conflito permanente, mas num clima de prosperidade. Vai ser a atmosfera política perfeita para você pavimentar um caminho de futuro e a gente finalmente deixar de chamar o Brasil de país do futuro e passar a chamá-lo do país do presente. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E aí, o que vocês acharam da explanação de Eduardo Bolsonaro? Lembrando que ele é o exilado político, assim como o Carlos Zambelli também. E caem de pau, literalmente caem de pau em cima do homem aí. Eu trouxe um vídeo há pouco tempo aqui, se você não avançou o vídeo, você viu que estão caindo de pau em cima do Eduardo Bolsonaro, direto, justamente porque Bolsonaro fez uma transferência de 2 milhões de reais para a conta dele. Aí eu disse no vídeo e provei para vocês que a entrevista o filho do Nine, 1,5 milhão de reais e a mídia se cala, literalmente se cala. Eduardo Bolsonaro está como exilado político lá nos Estados Unidos. E é uma pena que ele, como deputado federal, como não esteja no Brasil lutando aqui, pessoalmente no Brasil. Ele está lá fora, está como exilado político. Como eu falei para vocês, abriu mão do salário de deputado federal para estar lá lutando pela nossa liberdade. Esse cara aqui, tem o meu respeito.